Uma boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este lar de bênçãos que, através da tecnologia, nos une. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, faremos essa transmissão dessa live hoje, que será feita pelo nosso irmão Antônio Sola. Bom, como de costume, sempre temos pessoas novas assistindo. Então a gente faz uma breve apresentação dos trabalhos da casa, falamos dos nossos trabalhos, fazemos uma prece inicial para preparar o ambiente e na sequência seguimos com a exposição da noite. Bom, como de costume, às segundas-feiras nós temos aqui um estudo do Evangelho, que ele é feito das 20 às 21 horas. Então esse estudo ele é realizado de forma virtual. Hoje, por conta da pandemia que vivemos, não podemos trazer todo mundo aqui para casa, então nós fazemos cada um na sua casa, na sua residência, no conforto do seu lar. Nós fazemos esse estudo de forma virtual. Então, quem tiver interesse de entrar, de aprender um pouco mais sobre o Evangelho, nos procure. Temos o Instagram da casa, temos o Facebook aqui que estamos transmitindo, temos os grupos de WhatsApp. Nos procurem para que a gente consiga colocá-los. O grupo de estudo ele é cíclico, então não tem fim, não tem começo. Pode nos avisar que a gente faz a inclusão, não tem problema nenhum. É sempre importante pegar uma visão nova, aprendermos juntos. Então não fiquem acanhados, podem nos procurar. Às terças-feiras, a título de curiosidade, nós temos um grupo mediúnico, que também é um estudo no mesmo horário, também está sendo realizado de forma virtual, mas esse já é um grupo fechado, esse já é um trabalho já restrito, porque já é um estudo mais avançado e esse sim tem uma metodologia. Então ele é um grupo oriundo da segunda-feira, as pessoas já estão mais avançadas, vêm para terça-feira para aprender as outras obras do Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Então esse trabalho já é restrito. Às quartas-feiras, estamos aqui hoje, por volta desse horário, sempre um pouquinho ali antes das 20 horas, a gente já solta o link para o pessoal entrar. Nós temos aqui as exposições pela casa, que antes eram feitas aqui presencialmente, tínhamos um passo, agora a gente faz esse trabalho à distância também. E sempre trazemos temas muito interessantes e muito oportunos ao momento em que vivemos. Como na semana passada tivemos a presença do nosso amigo Edson Sardan, hoje temos outro amigo aqui também para fazer essa live, e sempre trazemos temas voltados para o momento em que vivemos. Então acompanhem essas exposições, elas ficam disponíveis também no Facebook após o trabalho. Elas ficam disponíveis para ver em outro momento também. Então, poxa, não consegui conectar nesse horário, pode olhar depois que ela vai estar lá. Bom, no último sábado do mês, nós cumprimos o nosso trabalho social aqui com famílias assistidas. São cerca de 32 famílias, com mais ou menos ali 93 crianças que eles têm. Então, nós doamos aqui em média, um pouquinho mais, porque a gente tem conseguido algumas doações extras, graças a Deus, em torno de 5, 6 litros de leite por família. Mês passado conseguimos 12, praticamente uma caixa fechada por família. E agora também, muitos deles perderam o emprego, a situação já estava difícil e agora com a pandemia piorou. Então nós estamos também fazendo a distribuição de cestas básicas para eles. Então queremos aqui primeiramente agradecer a todos que nos ajudam mensalmente a fazer essa ponte entre quem consegue doar e quem precisa. Então essa é uma função muito social, muito forte aqui da gente, que a gente não abre mão. Se a gente não consegue a doação, a gente dá um jeito de conseguir concluir esse trabalho com eles, sempre no último sábado do mês. Esse trabalho ele é feito com horário agendado, são 32 famílias, para todos não virem ao mesmo tempo. Elas vêm, fazem a retirada e vão embora. Então, sempre feito ali com a maior segurança possível. E após esse trabalho que nós fazemos aqui de quarta-feira, nós temos
por volta das 20h45, os trabalhadores aqui da casa nos reunimos também de forma virtual, para fazermos uma oração pelo planeta. Então estamos aí num momento muito conturbado, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente acaba entrando nessa onda negativa. É automático. Então o que nós fazemos aqui é literalmente ajudar o plano espiritual, ajudar os benfeitores, os espíritos maiores, superiores, a cedermos ali fluidos positivos para que eles utilizem onde precisem. Então temos aqui não só a situação do nosso planeta hoje de pandemia, mas já tínhamos outros tipos de problemas, conflitos em outros países, enfim. Então nós ajudamos aqui com nossa contribuição, nesse horário, por volta das 20h45, nos reunimos para fazer uma oração em prol do planeta. Então quem puder nesse momento também se reserve ali no seu lar, em um local tranquilo, também direcione seu pensamento e sua oração para casa, para que a gente consiga levar essa energia tão positiva e tão necessária para esse momento que a gente vive. Ok? Recados dados. Então vamos fazer a prece inicial juntos para prepararmos o ambiente para a gente receber o nosso irmão Sola para fazer a exposição da mente. Então, irmãos, nesse momento, vamos elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Vamos nos desligando dos problemas que nós temos, das dificuldades, e nos ligando, Pai, ao plano maior, ao nosso mentor espiritual, aos mentores da casa, pois temos a plena certeza de que este trabalho já foi preparado muito antes de aqui chegarmos. Assim, Pai, agradecidos por estarmos aqui mais um dia, dentro deste lar de bênçãos, aprendendo um pouco mais sobre o seu Evangelho, iniciamos essa live de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita a tua vontade sempre acima das nossas, assim na terra como são feitas nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos aqueles que nos devem, Pai. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teus são os reinos, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus amigos, fiquem agora com o nosso irmão Antônio Sola, que vai falar sobre a passagem do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos. Sola. Muito obrigado, Daniel. Muito boa noite a todos. Como é de hábito, de costume também, a gente sempre inicia o nosso bate-papo sempre com os agradecimentos, Então eu gostaria imensamente de agradecer esta oportunidade bendita de poder estar aqui neste momento, agradecendo sempre esta casa bendita que nos acolhe e nos possibilita este contato tão maravilhoso e que agora, por enquanto, um pouquinho mais distante, mas que logo, com certeza, já estaremos tendo a possibilidade de estarmos um pouco mais juntos. Então, gostaria também de agradecer a todos os nossos amigos espirituais, sempre presentes em todos os trabalhos aqui da casa, ao irmão Oriental, ao Dr. Clyde, ao Sr. Florindo, Dona Adelina e tantos outros amigos que sempre estão juntos, atuando, auxiliando, amparando. Gostaria também de agradecer a todos os tarefeiros da casa, amigos, companheiros de jornada, que tanto atuam incansavelmente todos os meses e todos os trabalhos da casa. Agradecer também a todos vocês que nos acompanham todas as semanas, todo o tempo, que participam dos nossos encontros às quartas-feiras e que nos prestigiam com sua presença, tanto na casa em época normal, como agora online, novos tempos, E sempre agradeço muito
muito mesmo, solicitando sempre a orientação e a intuição de todo o plano espiritual, para que consigamos trazer aquilo que está programado para esta noite, né? Como foi falado, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, existem alguns tópicos que nós vamos falar esta noite, que é misericórdia, né? Compaixão, indulgência, perdão, né, gente? Perdão, caridade, lei de causa e efeito, reforma íntima e oração. Oração. Todos precisamos tanto de oração, não é? Queridos presentes e ouvintes, nós precisamos sempre estar atentos aos ensinos de nosso Mestre Jesus. Porém, neste momento em que todos passamos, gostaríamos muito de convidar a todos a estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, com nossos sentimentos e corações abertos de amor e serenidade, para recebermos tudo aquilo que buscamos. Então, assim, convite realizado, nós seguimos com a historinha de Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova. E diz assim: difundidas as mensagens e pregações de Jesus, vários enfermos e derrotados, vindos de todas as partes, enchiam as ruas de Galiléia, né? Buscando o Mestre, sempre buscando nosso querido e Mestre Jesus. Conta-nos que Levi, procurado certo dia por algumas dessas pessoas, né? Eles queriam saber mais sobre o Evangelho de Jesus e como eles poderiam fazer para poder trabalhar junto ao Mestre. Levi, logo, né, foi de pronto apontando a impossibilidade deles auxiliarem nesta tarefa. Porque, afinal de contas, na atual situação que eles se encontravam, não é? Como é que eles poderiam ajudar na tarefa do Mestre? Os infelizes, cabisbaixos e humilhados, somente então chegaram a reconhecer as suas deficiências, né? Então, assim, afinal, Jesus havia falado tão diferente, com palavras tão carinhosas, que disseram que o seu amor vieram para buscar os que se encontrassem em tristeza e angústia. Jesus, depois, comparece à casa de Levi e este conta sobre esse encontro. E Jesus, muito triste, fala para Levi: Levi, precisamos aceitar a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para os tristes e deserdados da imensa família humana? Foi a questão que Jesus colocou. Veja bem, gente. Como não há de ser, então, a mensagem divina para os tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, disse Jesus. E Jesus, então, sobe ao monte e uma grande multidão de oprimidos o aguardava, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo. Jesus então pregou no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Queridos, no Sermão da Montanha, todos nós sabemos, conhecemos, tem várias bem-aventuranças que Jesus nos traz. Mas esta noite nós vamos falar em especial sobre a quinta bem-aventurança, sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muitos comentam que se tudo tivesse sido perdido,
somente o sermão do monte, da montanha, já valeria todo o aprendizado de Jesus. Temos implícita a lei de causa e efeito, mostrando assim que a justiça e o amor de Deus impera sempre. O que é, afinal? O que é ser misericordioso, então? Ser misericordioso é compadecer-se das misérias alheias, material e espiritual. Porque muitas vezes, queridos, nós nem vemos qual é a dificuldade do nosso irmão. É condoer-se de tudo que vemos no nosso dia a dia. Tanta coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Não é verdade? Porém, misericórdia, segundo a doutrina, ela não é passiva. Ela supõe ação e atitude da parte de todos nós. Então, assim, olha, quando fala perdoai para que Deus vos perdoe, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4, fala assim para a gente: a misericórdia é o cumprimento da brandura, porquanto aquele que não é misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Percebe? É uma consequência. Uma coisa acaba trazendo outra. Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Evangelho, diz assim: a misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações entre as pessoas. Gente, vamos lá. A gente tem ideia do que é isso? Vamos repetir aqui, olha. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas. Sabe o que é? A vivência do amor de Deus. Sabe o que é? Será que a gente tem ideia do que é isso? Vivenciar o amor de Deus na relação entre as pessoas. É uma coisa muito profunda isso, gente. É para a gente parar e pensar bem. Olha só. Agir com misericórdia é vibrar e sentir o amor sublime, o amor de Deus com relação ao nosso outro irmão. Aí diz assim: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Ora, com que direito pedirá então perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Então nós precisamos estar atentos para não permitir que o nosso orgulho alimente o nosso ódio, o nosso rancor, o nosso melindre e tantos outros sentimentos negativos que insistimos em alimentar em nós. Aí chega aquela situação, né? Por que você não gosta de fulano? Não é? Por que você não gosta de fulano? Sei lá, não fui com a cara dele. Não é assim? A gente às vezes não ouve muito isso. Ah, não sei, aí eu já nem lembro mais porque eu odeio tanto tal pessoa. Gente, precisamos insistir no perdão. Jesus nos ensina, a misericórdia não deve ter limites. Nós não devemos perdoar 7 vezes 77 vezes. Nós devemos perdoar sempre. Porque é assim, né, gente? Tem dois modos de perdão, não é? Tem um perdão que ele é de coração, né? Ele é aquele perdão de coração. É aquele que você perdoa e esquece, né? Sem ferir, né, o sentimento do adversário. Você perdoa de coração, você perdoou. Agora tem aquele perdão falso também, né? Tem aquele perdão falso, que é aquele perdão quando a gente impõe condições humilhantes, quando nós demonstramos ostentação. Aí, tá vendo, o Daniel? Você viu como é que eu perdoei ele? Você viu? Você viu, dona Ana, como que eu perdoei ele? Esse perdão é o falso, né, gente? A gente está perdoando em público para poder mostrar para todo mundo que a gente perdoou, né? Então, assim, Simeão, em 2862, nos diz assim: o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Olha só.
Muito sério isso, né? Vou repetir. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Olha só que interessante, né? Quanto mais prejudicado, mais a gente tem que perdoar. Olha que interessante, né? Reconciliar-se com seus adversários. Isso é muito importante a gente falar. Então, em Mateus, versículo 25 a 26, diz assim, olha, conserta-se sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por que será isso, gente? Quando se pratica o perdão, cria-se um efeito automático, instantâneo, moral e material. Bom, é o seguinte, a gente sabe que a morte não nos livra dos nossos inimigos, né, gente? A gente já aprendeu isso, né? Então, assim, a importância de nos reconciliar com o nosso adversário logo é evitar discórdias na vida presente e vida futura. Ora, parece muito lógico isso, não é? Porque, assim, se eu perdoo a pessoa, se eu não me ofendo com aquilo que aconteceu, né? Eu vivo em paz. E a pessoa também vive em paz. Mas aí a pergunta: onde estão os nossos adversários? Nós conhecemos os nossos adversários? Conhecemos mesmo? Então, assim, essa atitude de reconciliação exige humildade e desejo de reparação. Aliás, gente, reparação é uma palavra que nos leva a uma atitude que nós vamos ouvir muito aqui hoje. A importância da reparação para o perdão. Então, assim, o roteiro é assim: reforma íntima, atenção com o nosso livre-arbítrio, rever nossos atos, atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos, e humildade para reparação. Só isso. Muito difícil? Pensa aí um pouquinho sobre isso. Para se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, caso contrário, continuará depois até que seja perdoado e reparado. Então, reconciliar-se, gente, não significa conviver com o meu inimigo sofrendo, mas sim eu me comportar com consciência no presente e agir de forma que o estado de conflito termine. Porque, afinal, se eu não faço nada para que aquilo se resolva, aquilo vai continuar, não é? Então, nós temos um lembrete aqui, olha. Perdão sublimado, aquele perdão sublime, aquele perdão do coração, é o esquecimento pelo ofendido. Olha que interessante. Vamos repetir isso. O perdão sublimado, ele consiste no esquecimento pelo ofendido do qual ocorreu. E isso passa pelo perdão e pela reparação do mal realizado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, não é? Agora, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Não, porque eu sou assim, olha, eu sou especialista em negociar com Deus, né? Existe toda uma troca, não é, gente? Eu faço algo para atenuar os meus erros, meus equívocos, meus vícios, minhas maldades, não é isso? Negociar com Deus é meio complicado, né? O sacrifício mais agradável a Deus é a extinção de todos os ressentimentos. Sentimentos e pensamentos. O que a gente faz primeiro? A gente sente, a gente pensa ou a gente fala? Então, assim, a boca só fala daquilo que o coração está cheio, né? Em Mateus 15 a 18. Antes de tudo, é preciso que se perdoe aos outros e que, se tiver feito algum mal contra o meu irmão, novamente, olha, é necessária a reparação. Somente assim será agradável a Deus,
porque é proveniente do coração puro, de qualquer mau pensamento e qualquer sentimento, oferecendo sua alma a Deus pura, limpa, purificada. Ao entrar no templo do Senhor, muitas vezes é a nossa própria consciência, gente. Deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, ressentimento, todo o mau pensamento contra o nosso irmão. Eis o que ensina Jesus: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, se queres ser agradáveis a Deus. Vê como é simples? Tão fácil, não é? Então, assim, nós temos um outro assunto também para falar sobre o argueiro na trave do olho. Esse é o nosso julgamento, né, gente? Nós somos especialistas em julgar. Eu sou especialista. Julgo mesmo. Julgo todo o tempo, a todos, né? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Não é assim? Não? Mas é. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário que eu me olhasse fora de mim, que eu me olhasse no espelho, e aí eu perguntasse para mim mesmo: nossa, o que você está achando disso que você está fazendo? Você acha certo isso, Antônio? Acha mesmo? Então, assim, o Espírito cria a sua noção de ética moral baseado nas experiências vividas, sociais, religiosas, criando suas regras, preconceitos, opiniões, boas e más. Camuflamos e escondemos nossos erros, exaltando as nossas qualidades. Não é assim? Não? Então, assim, não percebemos as nossas imperfeições, temos facilidades de nos desculparmos. Percebemos as imperfeições alheias, né? Tudo o que desculpamos em nós, vemos como imperfeições do nosso irmão. Aí você pode dizer assim: Antônio, peraí, para tudo. Fala por você. Eu não sou assim. Né? A gente não é assim. É, Daniel? Não. Então, assim, fica a reflexão, né? Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a gente é automaticamente lembrado da história da mulher adúltera, né? No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 3 a 11, né? Então diz assim a história, todos conhecemos, né? Mas trazem até Jesus uma mulher e falam para ele: olha, essa mulher cometeu crimes conforme a lei de Moisés. E o mestre, ajoelhado, estava escrevendo com o dedo na areia. Aí um deles fala: mestre, e o que você diz sobre isso? Né? Então, ouvindo, né, aquela indagação, Jesus vira e fala assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, cada um ficou olhando para o outro, né, com aquela coisa de: e agora? E diz que quando chegavam, olhavam o que estava escrito e saía. E todos acabaram saindo daquele local, deixando o Cristo e a mulher sozinha. E aí, Cristo se levanta e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: Senhor, não, ninguém me condenou. Ele falou: não, então eu também não vou te condenar, né? Vá e não peques mais. Aí a pergunta: o que Jesus escrevia, gente, ali na areia, naquele momento, que impactou tanto aquelas pessoas, né? Jesus escrevia os sentimentos que estavam guardados no íntimo da consciência de cada uma daquelas pessoas.
Então elas acabaram descobrindo que elas eram tão culpadas, tão pecadoras, como todos, como a própria mulher, e acabaram indo embora. Então Jesus, através desse exemplo, ele nos traz o perdão, a importância do perdão, né, gente? Vá e não peques mais. O mestre fala, vá e não peques mais. Então, através do perdão, ele sempre nos dá, gente, a oportunidade da gente estar recomeçando sempre, através do perdão de Jesus. E aí, nós vamos, continuando no capítulo 10, através do perdão das ofensas. Então, assim, o esquecimento de si mesmo nos torna invulneráveis a agressões. Um amigo nosso, um expositor muito querido, o Gelson, ele costuma falar assim de vez em quando para nós: olha, se o presente não é para mim, eu não aceito, não é? E é verdade. Ué, diz assim, tem um outro ditado antigo que diz assim, um ditado popular que diz assim: se a carapuça serviu, não é? Se a carapuça serviu, poxa, o que fazer? Mas o Gelson, ele fala para nós, ele fala: olha, o presente não é para mim, eu não assumo, eu não quero, eu não recebo. Então, assim, se eu não me ofendo, né, não me atinge. Então, isso, o esquecimento de si mesmo, torna invulnerável a qualquer tipo de agressão. Então, perdoar os nossos inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Então, e outra coisa, gente, muito importante que eu gostaria de colocar aqui, fica como reflexão para nós. Olha, veja bem, nós deveríamos perdoar a todos sempre, porque nós já entendemos que através da lei de causa e efeito, quem utiliza mal o seu livre-arbítrio está adquirindo débitos e responsabilidades, né, para poder reparar futuramente. A gente já aprendeu, já sabe isso. Então por que a gente ainda insiste em se sentir tão melindrado, tão ofendido com tantas coisas, não é? A indulgência, né? Então diz assim, olha, no Evangelho: auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito e possa ter no futuro um mundo mais ditoso. Olha, gente, os misericordiosos alcançarão misericórdia, disse Jesus. Bom, conforme a gente avança intelectual e moralmente, fruto do nosso esforço, fruto do esforço de cada um de nós, mais misericordioso a gente se torna. Mais a gente vai entendendo as situações que cada um está no momento do caminho, e a gente vai compreendendo a importância que tem da gente perdoar. Então, assim, qual a mais meritória de todas as virtudes na indulgência? Diz assim, olha: é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Gente, eu vou repetir. É o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Isso é muito profundo. A gente precisa refletir sobre isso. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está lá no livro do Evangelho. Diz assim, olha: sede severos com vós mesmos e indulgentes para com as fraquezas alheias. Essa é uma forma de praticar a caridade. Não é? Não é interessante isso? E lógico, agora nós já chegamos no encerramento, tá, gente? Já está terminando. Eu já vou agradecendo a paciência de todos vocês, que olha, não é fácil não, meu filho. Não é fácil, ó. Nós dizemos, né,
Todos nós dizemos, mas peraí, Antônio, mas não há como a gente resolver o problema do mundo, não. Gente, não é preciso que a gente resolva tudo. É necessário que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance, né? Principalmente hoje, que nós vivemos nesse momento de que tantos necessitam de tanto, né? Não temos a ideia de tão longe e importante será a nossa contribuição. A gente não tem ideia de onde ela chega. Um gesto de afeto, né? De atenção, de carinho, uma doação, seja ela material ou moral, a gente não tem ideia do quanto que auxilia, de tanto que ajuda. Então, assim, olha, existem muitos infortúnios ocultos, sabe, gente? Acontecendo neste momento. Muitos infortúnios ocultos. A gente precisa pensar sobre isso. Muitas vezes, não sabem nem como, nem a quem pedir. Gente, vamos parar um pouco para pensar sobre isso. Muitas vezes, muitos não sabem nem como, nem a quem pedir. Porém, necessitam de tanto da nossa ajuda. Cada um de nós podemos estar vivenciando este momento de muitas maneiras diferentes. O que talvez seja nesse momento tão difícil para mim, seja mais tranquilo para o Daniel. E vice-versa. A gente não sabe, gente. Para todo coração aflito e angustiado, quando a mão não consegue alcançar, a oração pura e sincera alcança, gente. Alcança. A oração de coração, a oração pura e sincera alcança. Pode ter certeza. Então, entender que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos sós. Ou desamparados, nunca estamos desamparados. Nós necessitamos ter sempre a confiança e a esperança, porque nós sempre estamos sendo amparados por todo o plano espiritual. Nós sabemos o quanto uma oração ajuda, quanto de benefícios traz uma palavra, um contato, um abraço, uma visita. Agora nem tanto, né? Mas quando tudo voltar ao normal, né, gente? Façamos a nossa parte. Então, deixemos de lado as nossas desculpas, né? Desculpas eu também tenho bastante. Então, assim, olha, não tenho tempo, não sou capaz, não gosto de ver tristeza. Olha, gente, essa é cruel, né? Não vou fazer, só vou poder fazer quando me aposentar. Essa é clássica, né? Só vou poder ajudar quando me aposentar. Ou vou deixar para a próxima encarnação. Nossa, essa é preocupante. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fala isso, Daniel, sabe? Pode vir com juros e correção monetária, hein, gente? Multa, acréscimos. Precisamos ter atenção com isso aí. Então, assim, olha, vamos encerrar então com a nossa historinha, já estamos passando já alguns minutos, que a gente começou no início da nossa conversa, né? Então, assim, gente, para terminar a nossa história, quando Jesus terminou então o Sermão do Monte, ele viu que Levi sentiu uma emoção diferente, que Levi tinha compreendido a lição dele. Levi, nesse momento, observou aquele grupo. Você lembra aquele grupo que ele tinha tratado meio mal, né? Levi observou que o grupo que tinha procurado ele estava saindo, todos abraçados, felizes, reconfortados.
com expressão de ventura, né? Então, Levi se aproximou dessas pessoas e saudou eles. E falou, convidou eles para que no próximo dia fosse a festa que Levi ia dar na sua casa. E Jesus também participou dessa festa, partiu o pão e alegrou todos eles. Mas quando Jesus viu Levi naquele momento daquela festa, ajoelhado, abraçando, cuidando do aleijado, de um necessitado, com sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou Levi enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Essa história está no livro Boa Nova, né? Então assim, gente, para encerrar de vez agora, eu falo assim, eu trouxe a diferença entre gostar e amar. Sabe qual é a diferença entre gostar e amar? Gostar é assim. Gostar é quando alguém me conhece, conhece o meu lado bom e gosta de mim. Isso é gostar. Agora, amar é quando alguém conhece todos os meus defeitos, todas as minhas dificuldades, todas as minhas limitações e mesmo assim faz de tudo para poder ficar junto comigo. Então, gente, isso é amar. Então, assim, queridos companheiros, eu agradeço imensamente essa oportunidade bendita de poder estar aqui, de poder falar um pouco sobre esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e gostaria de renovar novamente o convite. Se vocês puderem, tiverem curiosidade, pega o Evangelho, dá uma lida, verificam direitinho, né? Porque todo o ensinamento do Cristo ele é muito amplo, é muito imenso, a gente não consegue abranger em poucas palavras, em pouco tempo. Mas assim, agradecido, mais uma vez eu agradeço. Que Jesus nos abençoe sempre. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela excelente exposição. Essa etapa final, né, que você comenta do verdadeiro amor, né, quem conhece os nossos defeitos e mesmo assim quer estar junto. Quem será, né, que a gente... Quem será que faz isso? Para mim, né, Jesus. Jesus, de fato, né, nós vemos a grandeza de Jesus para conosco. Se nos conhece intimamente, né, Deus e Jesus nos conhece intimamente, sabe dos nossos defeitos, mas mesmo assim nos ama incondicionalmente. Então, ainda, né, temos uma estrada muito longa pela frente, sabemos disso, como a exposição mesma disse, né? São chegados os tempos, né, para a gente nos melhorar. Então, reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua vontade de melhorar-se. Então, é esse o momento. Muito obrigado pela exposição da noite, me fez refletir muito sentado aqui ouvindo. Espero que todos tenham aproveitado muito. Então, vou convidá-los agora para a gente seguir com a prece de encerramento. Então, vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, através dessa espiritualidade presente, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que aqui estão. Agradecemos, Pai, por toda a proteção, por todo o amparo, auxílio.
possamos, Pai, sair daqui e de cada lar que estamos conectados, melhores do que adentramos, com todo esse ensinamento, com toda esta bagagem que nos foi instruída através do seu Evangelho, Pai. Agradecidos por tudo que falamos, encerramos essa live de hoje, Pai, dizendo sua prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita a tua vontade sempre acima das nossas, assim na terra como são feitas nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aqueles que nos devem, Pai. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Pois teus são os reinos, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Obrigado, pessoal. Boa noite.